história da pedagogia, tem vários aí, né? História da educação, tem até história da educação brasileira, publicada pela Voz, 4 volumes. Né? Há de ver que, além de variâncias em termos das especificidades, sobretudo no nível superior, né? Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na Unicamp, tinha uns 12 a 15 programas de pós-graduação. Agora tem mais de 128, quase 130 programas, em cada área extremamente diversificada, né? Acompanhando, inclusive, mudanças nas próprias especializações das várias ciências. Quantas engenharias? No meu tempo de estudante tinha 2 ou 3, civil, elétrica e por aí afora. E aí uma outra pergunta muito interessante. Por que a educação superior acompanhou essas variâncias e o ensino fundamental, o ensino médio, não? Por que continuam realmente atrelados a um campo de possibilidades alternativas muito restrito? Não só em termos de amplitude, de aberturas, né, de alternativas, especificações, como também dentro de cada disciplina. Claro, houve variações muito inteligentes, muito boas. Por exemplo, quando eu estudava geografia, era uma geografia decoreba, careta. Não é? Falei das margens direita do rio, ou esquerda do rio Amazonas. Hoje em dia, a geografia está muito ligada à questão da discussão da territorialidade, a discussão política disso, e a questão ambiental. É uma mudança. Mas ainda é uma mudança, digamos, de variação de pequeno conteúdo. É interessante que quando a gente pega não só livros sobre educação, os grandes educadores, Claparede, Freire, né? Janusz Korczak. Quem já ouviu falar em Janusz Korczak? Janusz Korczak. A gente estava fazendo uma palestra, a gente põe tanto nome de educador, né? Ou às vezes até de político, né? Em escolas, né? E eu não conheço no Brasil uma escola, mas pode que tem uma em São Paulo, com esse nome Janusz Korczak. Janusz Korczak. Leio pelo menos um livro dele, Se Eu Voltasse a Ser Criança. Você põe o papel de uma criança e escreve um livro. O Korczak era um médico, médico de origem. Polonês, na Polônia. E muito impressionado com crianças pobres, era um médico judeu. Crianças pobres já havia muito na Europa, a gente esquece, mas foi um continente de miséria durante muito tempo, até os anos 48, 50. Depois da Segunda Grande Guerra. Acabei com um filme muito impressionante sobre isso. Fogo na Alemanha, pós-40. E o Korczak começou a fazer um trabalho com crianças pobres, abandonadas em ruas, mesmo, tinha aquela expressão. E criou uma casa, conseguiu um casarão, que ele chamava Casa de Meninas. A maioria era menina. E começou a desenvolver um trabalho pedagógico, ele não era professor, mas começou a se interessar profundamente por educação. Inclusive, foi visitar o Pestalozzi, dialogou com o Pestalozzi, e começou a fazer um trabalho criando, olha que pioneirismo, naquela casa com crianças de rua, com crianças pobres, uma casa em que as próprias crianças eram responsáveis pela sua educação, assessoradas por professores. E com mais um detalhe, onde, quando uma criança cometia um ato ilícito, ela era julgada por um tribunal de crianças. E as próprias crianças, com os professores, criavam o Código de Conduta. Só que os alemães invadiram a Polônia. Guetificaram os judeus, todo mundo conhece o Gueto de Varsóvia, e depois começaram a rebanhar os campos de concentração. E amigos do Korczak, que era um médico bastante conhecido, inclusive escritor, né, e devotado a esse trabalho para as crianças, articularam um plano para salvar, tirar o Korczak de Varsóvia. E ele se recusou. E quando veio a Gestapo, ele foi para o campo de concentração com as 200 crianças e morreu no forno crematório. Uma cama de gás, as crianças. Janusz Korczak. É muito difícil pronunciar, mas vocês procurarem aí. Tem uns 5 livros dele em português.
Aí que está, é corte. Alguém já achou? Não, achei que fiz a pesquisa agora. Olha aí. Quer lá escrever? Olha aí. Deixa lá. Eu tenho um trabalho meu, aí vou mandar para vocês, chamado... Como chama? Chamado Um Homem Chamado Leão. Esse aí é o retratão dele. E um menino chamado Homero. E aí eu peguei trechos, me dei essa pachorra, de várias pessoas que, não sendo professores, nem pedagogos, nem educadores, em algum momento escreveram sobre educação. Em algum momento. Inclusive o Tolstói, o grande escritor Tolstói, que eu gosto muito, que aliás criou uma escola para camponeses, na propriedade ele era um bonde, escreveu lá. Eu vou mandar esse meu texto, porque o último que tenho lido é o Corja, que é o médico, então eu incorporei. William Saroya, um escritor americano de origem armênia, tem um texto belíssimo, no final de um livro, chamado Me Chamo Aram. Aqui é uma opção dele. Por exemplo, João Guimarães Rosa, outro médico de origem. João Guimarães Rosa. Quem tenha lido O Grande Sertão Veredas, devia ser proibido morar no Cerrado e não ler Guimarães Rosa. Eu já li 7 vezes. E antes de morrer, quero ler mais 2. Aliás, viajei 26 dias aqui no Cerrado, um projeto da Unicamp, pelas trilhas do Grande Sertão, e a gente lendo o Grande Sertão durante a viagem. E Riobaldo Tatarana, o personagem do Grande Sertão Veredas, começa a vida dele como professor, como aluno, depois professor. Se a gente olhar o mundo da educação, precisamos olhar nos livros. Por exemplo, experimentem pensar à volta de vocês. À volta de vocês. Se eu pensar assim, entre as pessoas com quem eu convivo, ou as pessoas que eu conheço, mas não convivo a toda hora, como por exemplo amigos que eu acabei de encontrar, inclusive o Zé Quintas, que eu não via há anos, com quem eu trabalhei na Promemória durante um tempo aqui em Brasília, e pessoas que eu leio, quem eu gosto de ler. Em que educações elas estão envolvidas? Que educações? Isso é mania de antropólogo. Em vez de procurar nos livros, na teoria, começa olhando a sua volta. Então eu fiz esse desenho aqui. Está muito precário, eu tenho que traduzir. Se eu pensar todas as pessoas, não só, por exemplo, a gente do mundo acadêmico, aí não tem graça, mas todas as pessoas. No primeiro lugar, vou traduzir agora isso aqui, eu encontro pessoas envolvidas com o que eu chamaria de endoeducação. Os índios agora da Colômbia, tem uma região para onde eu estou indo agora em abril, na do Cauca, eles começaram a chamar de educação própria. Quer dizer, a educação que um grupo indígena se dá a si mesmo. Inclusive esse grupo, tem até um orientando meu trabalhando, ele é colombiano, criou uma própria universidade indígena. Então, entra a educação. É aquela educação de que a gente falou também, que me ensinou através da minha mãe, através, digamos assim, da minha cultura familiar, da minha tradicional família mineira, ou paraibana, ou carioca, se é carioca tradicional. Né? Nesse contexto onde pessoas aprendem a cozinhar, aprendem as regras do viver, do conviver, aprendem inclusive os princípios de uma religião, quando a família tem uma religião. Né? E sobretudo no caso, por exemplo, com os indígenas, os quilombolas, que estão aí no livro que a Sol trouxe, né? A gente chama de endoeducação. E que tem uma importância muito grande, muito grande. Eu que pesquisei muito camponês, fazer esse paralelo muitas vezes, o rapaz de 16, 18 anos, que mal sabe ler e escrever, porque a escolinha dele é muito precária, é um adulto pronto para casar e cuidar de uma propriedade rural. Entende de pecuária, entende de agricultura, de produção, de clima, o que talvez o engenheiro agrônomo não entenda. Tanto assim que quando eu tenho amigos meus, às vezes ex-alunos, que resolvem abandonar a cidade, né, comprar uma terrinha e produzir agricultura orgânica, eu digo, vai morar um mês com uma família de camponeses. Se você aguentar a toada,
vai fazer a tua experiência. Se não aguentar, desiste. Indo à educação. Uma grande parte, inclusive eu, está inserida no que a gente deveria chamar de educação pública. Os vários sistemas de educação, os vários níveis de educação pública. Da creche, que hoje em dia é considerada como o primeiro patamar do mundo da educação, até os programas de pós-doutorado das universidades. Passando por todos esses graus, por todas essas variedades, inclusive as educações especiais, para surdos, para cegos, assim por diante. Uma minoria, mas uma minoria às vezes muito significativa, está envolvida com o que eu chamaria educações alternativas. Essas próprias pessoas usam essa expressão, educação alternativa. Educação alternativa. É um nome meio vago, é um grande guarda-chuva, mas sério. Por exemplo, aqui em Brasília deve ter escola antroposófica. Antroposofia, Pedagogia Waldorf, que vem de um alemão, Rudolf Steiner, que, aliás, alguns consideram o primeiro pensador de ecologia, de ambientalismo, escreveu um livro sobre isso. Hoje em dia tem uma medicina antroposófica, a gente compra em farmácia, remédios antroposóficos. Alguém já falou maravilhoso. Eu uso muito. Usa, olha aí, pronto. Tem até um muito bom, Ansiotoron. Ansiodoron, Para quem não quiser mais Rivotril, só que é mais caro que o Rivotril. E tem um também que é o contrário, que um é para acalmar a ansiedade e o outro é para levantar astral. Tem um nome bonito. Aí você vai ler lá, produto antroposófico. Não é homeopático, não é alopático, é antroposófico. Bom, aqui em Brasília tem escolas logosóficas. Quem já ouviu falar? Que, aliás, são curiosas, porque são originárias de um pensador e educador argentino, que se autodenominava Raul Sol Pecoche. E tem muito mais escola logosófica aqui no Brasil do que na Argentina. Inclusive lá na cidade dele, Mendoza, para onde eu vou estar indo agora em julho. Quem for lá para Alto Paraíso, e não for só para conta de cachoeira e programa de natureza, vai encontrar uma cidade espírita muito interessante, onde tem uma escola espírita. Depois vai encontrar a pena que está decadente, está parada, aliás, um cenário belíssimo de construções e de natureza, uma escola esperantista, criada por um casal italiano, praticantes do Esperanto, que criaram uma escola, inclusive deve ter tido uma boa verba, porque as construções são magníficas. Quando eu cheguei lá, tinha um argentino tomando conta. Um argentino tomando conta. Eu não estou falando só de escolas religiosas, católicas, evangélicas, adventistas, que tem para todo lado. Estou falando de escolas que muitas vezes estão ligadas a uma filosofia, logosofia, antroposofia, esperanto. Ou então que estão ligadas a uma religião. Por exemplo, os espíritas têm muito pouca escola, mas lá eles têm uma escola que não é uma escola espírita, é uma escola de espíritas, mas com uma vocação alternativa também. Tanto que, quando o Rubem Alves escreveu, o livro tem até um nome comprido, quando ele voltou fascinado com a Escola da Ponte, lá do Zé Pacheco, que, aliás, está vivendo no Brasil agora, fazendo experiência, tive com ele várias vezes. O Rubem voltou maravilhado, escreveu. Eu falei, Rubem, se você procurar pelo Brasil, tem um monte de Escola da Ponte. Só que nenhum Rubem Alves foi lá visitar, depois escreveu um livro a respeito. A gente fala, tem mil. Fora as experiências extremamente criativas, um dos países mais criativos do mundo. A gente se fala tão mal da gente mesmo, os brasileiros especialistas nisso. Você vai na Argentina e eles estão numa caca, muito pior que o Brasil. Uma inflação desbragada, o magre é mais ou menos... Bom, deixa eu parar de falar de futebol. Mas é raro um argentino falar mal das coisas dele. A gente aqui cai de pau. Eu não conheço um país mais criativo em área de saúde, de engenharia, de educação do que o brasileiro. A
a gente pare de escola de samba, né? Eu costumo dizer, o maior milagre cultural da humanidade é desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. 30 escolas por 4.000 pessoas. Vocês já viram o americano fazendo a mesma coisa? Quando eles fazem as festas dele? É a mesma merreca, do mesmo jeito, com aquelas balizas, com aquelas bandas sem graça, do mesmo jeito, há 200 anos. 29 enredos, coreografias, a cada ano. Nem chinês que está fazendo tudo faz isso. Eles festejam o ano novo, eles do mesmo jeitinho. E a mesma coisa com a educação. Muito impressionante. Quantidade de experiências extremamente criativas. Eu costumo dizer que Paulo Freire é um, mas tem um monte deles espalhados por aí. Falei isso com o Zé Pacheco. Viemos juntos vários anos, falei, Zé Pacheco, você primeiro vai ver o que tem aqui. Você vai ver muita escola da ponte por aí. E tem mesmo. Então, eu estou chamando de educações alternativas. Depois, uma quantidade muito grande de pessoas, até por um desvio, né, da voracidade do modelo capitalista que a gente vive, estão vinculados ao que a gente chamaria de escolas particulares. Escolas particulares mais comunitárias, como as católicas, as evangélicas mais propriamente comerciais. Aqui no Brasil, imagino quantas universidades particulares terão, quantos colégios e assim por diante. Outro dia até eu fiquei muito triste, deu na televisão, vocês devem ter visto, uma avaliação de aprendizado de matemática no Brasil, né, e num nível muito baixo, um nível realmente muito baixo. Só que uma diferença muito, muito extrema, mostrando como é que essas injustiças nem sempre por palavras estão aí. Comparadas às escolas públicas com as particulares, né, nas escolas públicas só 10% dos alunos atingiram um nível mínimo de conhecimento matemático, temos assim, um nível aceitável. Nas escolas particulares, de 60% a 70%. Muito gritante, muito gritante. Aí mostrava uma escola maravilhosa, né, com professores em tempo integral, fazendo plantão, atendendo os alunos e assim por diante. Para onde era isso? No Brasil, essa pesquisa foi feita no Brasil. A escola em São Paulo. E aqui entram vocês. Né? Eu não queria chamar de educações especiais, porque tem uma outra conotação, mas eu chamaria de educações dirigidas, que são propostas de educação, muitas vezes originárias de um grupo, né, que não monta uma escola, mas que se reconhece fazendo um trabalho educativo. Não é muito comum, se eu ver, eu não estou fazendo um trabalho escolar, mas estou fazendo um trabalho educacional ou educativo. Eu estou realizando um projeto de educação não escolar, mas francamente pedagógico. Quem trabalha, por exemplo, com educação ambiental, eu trabalhei durante um bom tempo, encontra isso com muita frequência. Tanto que quando a gente no encontro dialogava, alguém dizia, eu estou trabalhando com educação ambiental em Brasília. Você está trabalhando em que projeto? A pessoa dizia, eu estou trabalhando numa escola do governo, numa escola particular, então eu estou trabalhando junto a uma comunidade, estou trabalhando com o MST, com vários espaços de aplicação. É nesse sentido que você pode falar, por exemplo, de uma educação na área da saúde. Aí aquele exemplo que eu estava dando dos vários médicos, para tomar um exemplo visível e conhecido. Ela não é necessariamente escolar, a pessoa não tem que se matricular, tem que participar de cursos. As várias pessoas atendidas, pessoas que eu imagino que seriam como vocês. Mas há uma prática, ou restrita, né, ao campo que se trabalha, por exemplo, especificamente a saúde, ou com uma abrangência maior. Eu estava, inclusive, conversando com a Sol quando ele saiu daqui. Então, vocês terem uma ideia, ela deixou esses livros dela, né, que são sobre agriculturas alternativas infinitas, com grupos indígenas, quilombolas. E eu falei, Sol, por que você não entra em contato com o povo da Fiocruz, está nadando em dinheiro? E
faz um projeto que a Embrapa está falida, coitado. Faz um projeto para associar agroecologia, segurança alimentar e saúde. Fechar o tudo. Inclusive, eu recordei para ela, nessa reunião da Brasca, eu levei um catavento. Pedi que me arrumasse um catavento e entrei com um catavento. Aliás, é uma das coisas mais bonitas, por isso é catavento. E eu titulei a minha palestra com o vento e o catavento. E dizia o seguinte: olha, o maior problema que nós temos, e não é só nosso, outros países por onde andam é a mesma coisa, é que nós somos um catavento parado. Quem trabalha com educação ambiental só lê educação ambiental, só tem encontro de educador ambiental. Quem trabalha com educação popular, com educação no mundo da saúde, com educação isso, com educação aquilo, ou seja, cada um de nós, mesmo no campo da educação, e quando sai para outros campos também, de ações concretas, não necessariamente pedagógicas, é mais setorializado. Mais setorializado. Eu achei até a política desse curso, pelo pouco que eu vi, muito interessante, porque ela justamente está articulando campos que, em geral, não dialogam. E aí eu comecei a mover meu catavento. Embora não tivesse vento lá, fazia movimento, ele rodava e dizia: vejam vocês, quando o catavento está parado, a gente vê cada uma das pás. Aquele lá tinha 6 pás, uns com menos, outros tem mais. Cada uma com uma cor, era muito bonito. Só que o catavento não é para ficar parado. O catavento, a gente dá na mão de uma criança, ela imediatamente move o catavento, põe ele no vento, sai correndo com ele. Quando ele move, as pás desaparecem, as cores também. E a gente só vê uma roda, né? meio cinza, né? Mais branca, mais clara, dependendo da luz do dia. Ou seja, cada esfera em si, não é que ela desaparece, mas ela ganha um sentido novo na integração de coisas, porque a gente nunca consegue fazer. Esses livros aí são um exemplo da coisa do Passol. Isso aí tem tudo a ver com segurança alimentar. Afinal, tudo que se planta aí não é para ir para a floricultura, é para comer. E tem tudo a ver com saúde. Tudo a ver. Alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, não sei o quê. Entretanto, a Embrapa publica os seus livros, a Fiocruz publica os seus livros, o Ministério do Meio Ambiente publica os seus livros, o Ministério da Agricultura, e um não leu do outro. Esse é um dos nossos grandes problemas, fazer esse esforço de integração. Mas voltemos lá. Eu tinha perguntado aqui para vocês, gente, eu estou falando demais, vocês não estão perguntando de sono, toco para frente? Então vai lá, pronto. Eu teria uma pergunta, assim, né? Porque nesse campo... Que eu ia entrar na segunda parte, vamos lá. Tirando os assumidamente opressores, quando a gente fala da educação, dificilmente a gente vê alguém se opondo a essa questão da educação libertadora, da pedagogia da autonomia, né, para a pessoa. E por que a gente não consegue fazer com que a gente tenha esse modelo hegemonicamente na sociedade, que a gente consiga ter uma educação dentro da sala de aula, para além da sala de aula, né, extramuros também, uma educação libertadora, assim? Qual que é a dificuldade, qual que é o ponto-chave, assim, da dificuldade da gente colocar em prática a educação libertadora de uma forma mais maciça? Você prefere uma resposta breve, saindo pela tangente, ou uma resposta longa e tocando o ponto? Tocando o ponto. Uma das grandes discussões que a gente tem quando eu trabalho com educação popular, muitos anos, desde 63. Uma grande discussão, por exemplo, quando o PT ganhou o governo, os vários governos do Estado, dos municípios lá no Rio Grande do Sul, eu ia seguindo lá, 10 vezes por ano, no Rio Grande do Sul, vivia lá trabalhando. E uma das grandes discussões era essa: se a educação popular deveria se transformar na educação pública do Estado. E eu sempre coloquei em questão. Aliás, o Paulo Freire sempre teve dúvida também. Porque, inclusive, as experiências de quem participou, sobretudo na África, são
Príncipe, Angola, Moçambique, não resultaram muito. Pouco depois, vocês se lembram, todos esses países envolvidos em terríveis guerras. Angola foi um sofrimento enorme. E de onde é que vem a questão? Veja você, no final dos anos, você vê que eu vou recuar, você pediu a resposta cumprida, no final dos anos do século XIX, no começo do século XX, países da Europa começaram a criar uma coisa que não existia, chamada escola pública. Não existia. Uma coisa que sempre houve, não existia. A academia de Platão era dele, não é? O liceu de Aristóteles era dele. Durante muito tempo havia escolas religiosas, ou então as escolinhas. Minha mulher mesmo, que nasceu no interior de Goiás, estudou com a tia dela, numa escolinha de fundo de quintal. E havia escolas, ela foi depois para Colégio Santana, escolas de freiras dominicanas. Ela, durante muito tempo, Goiás só tinha duas escolas, uma em Goiás Velho e outra em Porto Nacional, né, de dominicanas, francesas. A gente se estudou com freiras francesas. As escolas públicas são criadas. É interessante que quando você vê os grandes educadores dessas épocas, que a gente cita o Freinet, o Claparelli, Escordia, que outros mais são fim do século XIX, começo do século XX, até meados do século XX, todos eles não estão defendendo escola particular, eles estão defendendo uma transformação profunda na educação pública, que já existia, redes nacionais de educação pública. Só que essa educação pública não era pública porque era do povo, não era da comunidade social, era pública porque era do Estado. Tanto assim que as primeiras escolas públicas são implantadas no país mais militarizado da Europa daquele tempo, que era a Prússia. Eram países em guerra entre eles, a partir inclusive das guerras napoleônicas, no final do século, meio final do século XIX, no século XX. Países todos em guerra, conflitos europeus sequentes, que veio desaguar na Segunda Grande Guerra Mundial. Quando eu nasci, em 1940. Eram escolas públicas porque do Estado, mas cujo sujeito era o próprio Estado. O que está se tentando fazer hoje, não quero falar o nome de ninguém, a partir de janeiro, é exatamente voltar ao século XIX. Militarizar as escolas, né? Educação moral e cívica, discussão crítica banida, né? Ou seja, é um retorno à ideia de que o público é o poder do Estado e o povo é educado para servir a ele. Então, esses pensadores críticos todo o tempo, eles depois faziam exatamente essa crítica. O sentido de público em nossas escolas foi totalmente invertido. Não é o Estado quem cria e mantém escolas para servir a sociedade civil, que é a única esfera da sociedade que tem uma razão de ser em si, mas as pessoas são educadas para servir ao poder do Estado, para morrer pela pátria e para obedecer às leis. Quando a escola pública chega à Inglaterra, que é uma ilha mais isolada, inclusive com o maior exército do mundo, mais despreocupada de guerra, mas em revolução industrial, o que os ingleses fazem? Fazem uma pequena inversão, continuam a formar o patriota, né? Mas começam a formar pessoas para serem ou os operários, como pobres ou migrantes, ou então os empresários e os engenheiros das fábricas. Essa educação migra para os Estados Unidos, e é aqui a gente é uma mistura de escola pública destinada a formar a pessoa para o mercado de trabalho e a formar a pessoa a morrer pela pátria. Tanto assim que é muito comum, está querendo implantar isso de novo no Brasil, muito comum não sendo pela América Latina, Equador, Colômbia, Argentina, até hoje as crianças com uniforme, né, hasteamento da bandeira toda manhã, né, hino nacional e assim por diante. Ou seja, a velha ideia de uma educação que se serve do cidadão desde criança para que ele siga o poder do Estado. Então, qual é a grande luta, tanto no passado, com Claparelli, quanto no presente, com Paulo Freire? É provocando uma inversão, ou seja,
fazer com que público signifique da sociedade. A sociedade civil, do povo, aquilo que Jean-Jacques Rousseau chamava o povo soberano, somos nós, a quem o Estado deve servir. Eu, quando fiz uma palestra aqui em Brasília, tempo do Lula ainda, e olha que eu sou lulista, tempo do Lula, foi lá num desses anexos, né? E eu apontei por andar de cima e falei, o cara que está lá em cima e se chama presidente da República é meu empregado. Ele foi colocado lá para me servir. Só que numa democracia de baixa intensidade como a nossa, a gente faz rapapé para ele, né? E o considera senhor do poder. Não, os senhores do poder somos nós que colocamos esses homens durante algum tempo para nos servir. É isso lá, né? Ele fala até hoje. Quando você vai a um país um pouco mais civilizado, o presidente da República chama cidadão, citoyen. Mas o pedreiro também chama. Ninguém faz mesura para o presidente da República. Isso faz na Inglaterra, para um país monárquico, eles adoram atrair turista com isso aí. Em todos os países de democracia de alta intensidade, as pessoas são igualadas e há até hoje um esforço para que a educação sirva à sociedade civil. Por isso que é muito complicado ficar comparando, por exemplo, a educação brasileira com a da Dinamarca. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Você está num país que se desenvolveu, não só economicamente, com 4, 5 milhões de habitantes, mas também politicamente, está numa outra dimensão. Quando você vai numa Suíça, eu passei por lá umas 2 vezes, uma grande amiga, aliás, professora da UNB, Safira Aman, aliás, assistente social. Quem falou que é assistente social? Ela é professora assistente social, depois virou sociólogo. Né? Quando você vai numa Suíça, o prefeito de cidade pode ser preso se ele pintar o prédio da prefeitura sem consultar a comunidade. Eu me lembro que estava um dia lá e a Safira e o marido, Paul Arman, que é suíço, disseram, olha, sábado nós vamos passear com vocês, mas domingo nós temos que votar. Então, cheio de envelope para votar desde lei de aborto até a pintura do prédio da prefeitura. Por quê? Porque o sujeito público é o povo, é a comunidade. E o prefeito é o servo dessa comunidade. Ele é um agente colocado provisório lá para servir a comunidade. Por isso que quando você está na Suíça, você arrancar uma flor, não é a polícia que vem te prender, é a primeira velhinha que passar. Porque aquela praça não é da prefeitura, aquela praça é do povo, da comunidade. Você está roubando uma flor do jardim. Esse meu livro, que eu escrevi para o Ministério do Meio Ambiente, eu discuto muito isso. Aqui no Brasil a gente tem uma ideia de público assim, ou a coisa é minha, particular, ou ela é pública do governo. Não é verdade? Quando não é verdade isso. Uma coisa é o que é meu, outra coisa é o que é do governo, o governo compra. Tanto que você vai nos Estados Unidos, quando uma coisa é do governo, tem lá a propriedade do governo americano. As pessoas vendem caro, inclusive, do governo. O Brasil já está começando. Tudo mais é nosso. Tudo mais. O Lago do Paranoá, né, os rios de Brasília, o Cerrado, que já não foi privatizado pelo agronegócio, mas nos pertence. Quando a gente defende, né, direitos ambientais, a não degradação do Cerrado, não é só uma questão de proteção da natureza. E eu estou defendendo a extensão do quintal da minha casa. Aquilo lá é meu. Lá são terras públicas, não do governo, do Distrito Federal, mas minha propriedade. Só que em termos de bem comum, a gente desenvolveu isso um pouco, inclusive na própria educação. O governo atual, por exemplo, está dissolvendo um a um os conselhos de educação, que justamente são a representação civil do Ministério, e colocando técnicos ou militares no lugar, para sentir o que vai acontecer. Então, voltando lá, a educação popular seria uma educação pública, ou seja, seria bancada por um poder municipal, estadual, federal, quando o público fosse da comunidade civil. O Rio Grande do Sul fez um esforço enorme, orçamento participativo, né, as assembleias estudantis, escolar, experiências interessantíssimas, né,
mães de periferia, junto com professores e diretores, discutindo como é que deveria ser o currículo daquele semestre. Alguém diria, poxa, mas elas não são especializadas, não entendem. Isso é próprio especialista. É a visão elitista que nos acompanha desde a colonização do Brasil. E, na verdade, as experiências que não só nós tivemos, em que realmente, na área da saúde, na área da educação, da alimentação, pessoas de comunidades, pessoas simples, mas são chamadas a dizer como elas gostariam que as coisas fossem, e, em geral, têm melhores ideias que os especialistas. A coisa sai vivida, sai lá de dentro. Então, a grande luta não é por fazer com que a educação popular vire educação pública, é fazer com que a educação pública vire popular. Ou seja, se transforme, se desloque, não é, do polo do Estado para o polo da sociedade civil. Só que nós estamos vivendo um momento, você pode ler isso muito bem no Boaventura de Souza Santos, ele explica isso muito bem. Aquilo que era uma relação linear, quando as escolas públicas foram criadas, a sociedade civil aqui e o poder do Estado aqui, né, o poder do Estado, inclusive, assambarcando, né, a educação, a saúde, e se servindo, né, da sociedade civil como a sua área de manobra. Ricardo Adorno deve ter conversado isso com vocês. Hoje em dia tem isso aqui, que os ingleses inventaram. Ele poderia chamar mundo do mercado, que não existia no tempo dos gregos, que não existia no Brasil durante muito tempo, e que hoje em dia se afirma não só como uma nova esfera de poder, como a esfera do poder. Todo mundo sabe, isso não é coisa do Brasil de agora, que há muito tempo os Estados Unidos não são governados pelo Partido Republicano ou Democrata, mas por lobbies do mundo capitalista, né, que controlam esses partidos. Outro dia um amigo meu, Luiz Alberto Gomes de Souza, 82 anos, fazendo um desabafo muito interessante, dizia, o Congresso brasileiro, olha que isso era o tempo da Dilma ainda, do Lula, o Congresso brasileiro é uma desgraça. Tem lobby de empresário, tem lobby evangélico, tem lobby de agronegócio, só não tem lobby do cidadão. Vocês já repararam? Vocês já repararam como é que o Jornal Nacional, estou dando o pior exemplo, mas outros também, reduziram 80% das notícias ao que estão fazendo políticos, do legislativo, do executivo e juristas. O povo brasileiro desapareceu. De vez em quando, na ponta final, eles mostram lá uma escola, uma professora, ou então nos programas da manhã cedo, né, Globo Rural, Globo Ecologia, mas nos horários de pico, nós desaparecemos. O dia que forem falar da Fiocruz, vai o diretor. Mas dificilmente eles vão mostrar um curso como esse. E se mostrar, vai ser no programa das 5 da manhã. Ou então na TV Escola, que aliás é a melhor televisão do Brasil. Mais que isso. Mas vamos lá, vamos voltar a vocês. Eu perguntei por um livro, se alguém tinha lido, Educação, Tesouro, Descobrir. O nome é bonito e o livro é barato, pelo amor de Deus. Educação, Tesouro. Já está um pouco ultrapassado. Ele saiu no fim do século passado. Era no fim do milênio passado, 1997, por aí. E foi publicado sob patrocínio da Unesco, a mesma que criou a expressão educação popular, educação permanente, nos anos 70, da Pierre Fortet, no Brasil. Ministério da Educação e Editora Cortez. Meu amigo Cortez. Educação, Tesouro e Descobrir. E o interessante é que, na mesma ocasião, saiu um outro grande trabalho sobre educação, só que feito pelo Banco Mundial. Todo mundo que lida com educação devia conhecer o do Banco Mundial, não precisa ler todo, que é um pé no saco, mas conhecer o Educação, Tesouro e Descobrir, que é fininho, tem essa virtude, não é igual o livro que a Sol trouxe. E
alguns educadores, inclusive um uruguaio, que foi meu professor no México, Miguel Soler Roca, fizeram estudos, justamente no começo do século XXI, comparando esses dois documentos. E isso é muito importante para vocês. Sobretudo, o documento da Unesco, onde essa ideia de educação permanente vai ser reciclada e retransformada em educação ao longo de toda a vida. Eu falava de manhã do grande congresso internacional realizado aqui em Brasília, inclusive a despedida do Aloysio Medeiros. Bom, consulta. Fazemos uma pausa e depois eu entro nisso ou seguimos direto? Querem tomar um café? Chama democracia do primeiro voto. Quem votar... O café lá embaixo já deve acho que 3 horas. Pausa mineira ou pausa Está paulista? começando. Fica pausa mineira ou pausa paulista?